ser hospitaleira. Por isso recebeu o nome de Filadélfia. Então existem esses 3 tipos de amor. E o que a gente tem que entender aqui é que a amizade, ela é um relacionamento de amor também. A amizade também é um relacionamento de amor. Às vezes a gente pensa em amor apenas como um romance, não é verdade? Que a gente vê nos doramas, nos filmes. E a gente tem que entender que a amizade, ela também é uma relação de amor. Que a gente tem com o próximo. Só que olha só, a gente desaprendeu a falar que ama o nosso irmão. Eu não tenho, eu já falei pra vocês com vocês, não falei? Só que a gente desaprendeu, a gente desaprendeu a falar que ama os nossos amigos. Porque a gente não entendeu ainda que a amizade, ela é um relacionamento de amor. É que hoje em dia, a maioria das amizades assim, de garoto, eles criaram, tipo, algum preconceito assim, tipo, ah, nossa, cara, você é meu amigão, eu te amo. Ih, os papos. Sim, isso aí tem muito, né? Então, assim, hoje que você falar assim pro seu amigo, lá ele 10 mil vezes, né? Então, olha só. Mas quando começou isso aí, desde 2010? A gente tem que aprender, Paulo, a não ter vergonha. Né, João? De falar pro nosso irmão, ou às vezes não falar, mas talvez a gente aprender a demonstrar para as pessoas. E entender que a amizade, ela é um relacionamento de amor também. E esse amor, que é o amor filho, que é o amor entre amigos, o amor entre irmãos, família, ele é muito importante. Quer ver só? Quando foi a última vez, não precisa responder, mas para você pensar. Quando foi a última vez que você falou, eu te amo para sua mãe? Quando foi a última vez que você falou, eu te amo pro seu pai ou para algum parente? Olha só, a gente que aprendeu a falar eu te amo, a gente só fala eu te amo quando a gente recebe algo de interesse às vezes. Essas pessoas. Você fala eu te amo para sua mãe e pro seu pai quando eles não te dão o que você quer? Fala eu te amo para sua mãe e pro seu pai quando eles brigam com você, puxa a sua orelha, te dá uma chinelada? Não. Aí é difícil a gente dizer que ama quando não foi feito o nosso interesse. E isso é muito sério. Então, a gente tem que refletir. Quando foi a última vez que a gente disse, ou que a gente ouviu, talvez, essa palavra? E eu queria que você entendesse aqui, que às vezes as chineladas que a gente leva da mãe, os gritos que a gente leva dela, as correções que nós temos dos nossos pais, são marcas de amor para a nossa vida. É para nos ensinar, é porque Ele nos ama que Ele nos repreende. Eu queria que você também entendesse que as pancadas que a vida te dá, também são marcas de amor de Deus, querendo te ensinar alguma coisa. As pancadas, os nãos que a vida dá pra gente muitas vezes, coisas que nós queríamos, nós não recebemos, circunstâncias da vida. Ah, por que sei lá, por que eu não nasci com 2 metros? Ou por que eu nasci com 2 metros e não sou mais baixinho? Ah, por que eu sou gordinho e não sou magrinho? Ah, por que eu não nasci rico? A gente tem tantos nãos na vida. Porque eu não nasci na mas esses nãos da vida é uma forma de Deus nos ensinar e mostrar o amor dele para nós, para a gente, sabe? Só que as circunstâncias da vida, elas podem ser para ensinar, mas a dor da vida também são consequências de um mundo quebrado e pecador. Então olha só, a dor tem 2 lados. A dor tem um lado de ensino que Deus usa, mas a dor ao mesmo tempo é consequência do pecado. É consequência de um mundo que está corrompido por esse bichinho, que a gente fala que é o pecado, que é o mal, que está dentro de nós também. Olha só, você quer ver como o mundo é mau? Não. Quer ver? Não. Mas você vê todo dia quando você olha para o espelho. Você descobre que o que é Todo mundo no reflexo do cinema. mundo mal Somos nós. somos nós. As pessoas são um reflexo disso e uma prova de que o maior exemplo de pecador são pessoas. E aí a gente vai voltar para o texto que você vai olhar agora e você vai ver que essas pessoas que são exemplos de pecadores, elas muitas vezes tentam esconder o que elas são. Elas tentam camuflar a maldade, sabe? Como? Elas tentam esconder, sabe como? Inimigos nossos vão nos beijar, vão nos abraçar,
para esconder, na verdade, o quanto eles são maus. E eu e você muitas vezes fazemos isso também. Né? A gente demonstra, às vezes, afeto pro outro, mas por dentro a gente quer matar o outro. A gente é dessa forma. As pessoas escondem quem elas são. E aí você olha pro texto aí de Provérbios, vai dizer, olha, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha aqui a maldade humana, o pecador, camuflando, escondendo quem ele é, através de beijos, de abraços, de elogios. E olha só como isso reflete, e não acho que você é uma vítima por ser alvo desse falso amor. Porque você é tão errado quanto. Sabe por quê? Porque você quer ouvir essas coisas. Você quer ouvir os elogios dos inimigos. Por que é mais fácil a gente aceitar os beijos e abraços dos inimigos do que as feridas de um amigo? Porque nós queremos, às vezes, autorização para continuar desagradando a Deus. Sabe quando você está errado e você só precisa de alguém para concordar com você? Você sabe que você está no caminho errado. Aí você vai lá e pergunta pro Heitor: Heitor, você acha que eu estou fazendo tá certo? E o Heitor vai lá e fala assim: não, tá certo sim, só que tá tudo errado. Então olha só, a gente quer autorização para pecar. E por isso que a gente muitas vezes cai em ciladas. E a gente cai em palavras, em demonstrações falsas de pessoas que não querem o nosso bem. Como o texto diz, os beijos de quem odeia são enganosos. Mas por que são enganosos? Porque nós somos suscetíveis a ser enganados. Nós queremos nos enganar muitas vezes. Nós queremos que o mundo aprove aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, mesmo quando desagrada a Deus. Então eu menti, eu desobedeci, desonrei meu pai, xinguei durante a semana, fiz tantas coisas, mas aí chega aqueles falsos amigos, que eles podem não ser só pessoas, mas pode ser às vezes aquilo que você ouve na internet, quem você segue, pode ser o tipo de música que você ouve, a letra, que te encoraja a fazer aquilo que é errado. Tem tantas coisas na vida que a gente quer aprovação para a gente continuar desagradando a Deus. Então a gente tem que entender que nós somos o errado também. Nós somos suscetíveis ao erro. E aí nós queremos esse inimigo. Aí quando o amigo vem e fala a verdade pra gente fica magoadinho, a gente fica tristinho e a gente não fala mais com essa pessoa. Olha só, a versão NTLH do verso 6. Vai dizer assim, ó. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Olha só, a versão NTLH, ela já está no mesmo sentido. É mais objetivo. Mas ela é mais objetiva, exatamente. Então ela está dizendo, ó, o amigo quer o seu bem, mesmo quando ele te fere. Mas o que ele fala aí? Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Tome cuidado, olha só. Pessoas, isso inclui eu e você. Muitas vezes a gente já foi assim, ou a gente é um pouco ainda. A gente abraça, mas será que a gente realmente ama? Será que a gente realmente quer o bem? E qual seria o motivo para um amigo ferir o outro? Essa é uma questão que eu queria pensar com vocês também. É porque muitas vezes a gente está errado e ele quer o nosso bem, mesmo que as palavras sejam duras. Quando eu falo palavras serem duras, tá? Não estou falando dos amigos do mundo que já te xinga, né? Que tem amigos no mundo que são sinceros, que é o nosso bem, mas já chega xingando, ô filho da não sei o que, né? Você é doido, né? Não, você pode ser firme nas suas palavras, no seu posicionamento com seu amigo, sem falar palavrão, sem xingar, sabe? Eu acho que é até mais bonito quando você faz isso com classe, do que quando você já chega colocando a boca no mundo e falando um monte com seu amigo, porque ele já te ignora também, né? Mas a gente é tão imaturo como jovens, como adolescentes, que quando um amigo critica a gente, ou chama a nossa atenção, sabe o que a gente faz? A gente critica de volta, né? Não é verdade? Sei lá, alguém fala assim, fulano, você anda mal de bike, aí em vez de você tipo, ouvir e falar assim, pô, né, eu acho que eu tenho que melhorar, não, você fala assim, mas e você que não sabe não sei o que, não sei o que, não sei o que. É pau, né, Maíra? Gente... Oi? Vôlei. Eu não falei nada. Oxi, eu sei andar até sem as mãos. Sei que foi que A foi. gente, mas assim, Eu só falei que isso, o João é isso é um exemplo, mas a gente às vezes não aceita, gente, a crítica. Em vez disso, a gente critica de volta. E aí cria aquele mal-estar, aquele relacionamento que você fica de cara virada para um pro outro. E sendo que um queria o bem do outro, na verdade. Um queria ajudar o outro.
mas por falta de sabedoria, a gente não sabe. E aí a gente se sente ferido e a gente se afasta. E aí chega um mau amigo e chega com as palavras doces. E nos abraça. Nossa, Chega. demais você ia falar assim. E nos Chega. abraça. Chega às vezes a notificação no WhatsApp de alguém falando tudo falso, né? Sabe, a Falso. falciane, e você vai cair. Por quê? Porque você já está muitas vezes por errado, tá entendendo? E aí você tem que mudar a sua mentalidade também. Então, olha só, um amigo, ele vai falar palavras duras mesmo, que isso fira a gente. Por quê? Por causa que amizades verdadeiras, elas não vão ter medo de falar a verdade, porque ele é leal a você. Um amigo que não te fala a verdade, ele não é alguém que é leal. Foge desse tipo de gente, sabe? Por quê? Você foi chamado aqui hoje por um amigo, certo? Um foi chamando o outro. E você foi chamado aqui talvez porque esse amigo ama a sua vida e quer que você encontre algo melhor. Você chegou aqui através da amizade porque alguém se importou com você. Porque talvez alguém tenha visto você andando pelo caminho estreito, que vai te destruir, que vai te levar direto para o inferno. E alguém falou assim, não, eu não quero isso para Maíra. Não, eu não quero isso para o Paulo, para o João, para o Heitor, para o Jean, para o Juan. Não quero isso para aqueles que não vieram aqui hoje. Por isso que eu amo e eu convido. Por isso que você recebeu um convite hoje para estar aqui. Por isso, quando você for repreender alguém, aconteceu algo sério. Aquele amigo seu está passando dos limites. Eu vou te ensinar uma forma de repreender esse amigo. Sabe como? Como? Quando ele estiver fazendo algo errado, fala assim, fulano, não precisa disso. O que Jesus faria? Vixe, só isso, aí- só? Nossa, E aí essa ele- pegava no coração. E que era aí, ponto fraco. ele tem que refletir e pensar, porque, calma aí, se eu estou errado em algo, o que Jesus faria? Será que Jesus faria o que eu faço? O que eu estou fazendo? Então, quando você tiver que repreender alguém que você ama, que você quer o bem para ela, às vezes a gente tem que abrir o jogo e a gente tem que fazer isso. A gente tem que falar assim, olha, eu te amo, mas o que Jesus faria? O que você quer fazer aqui não é o certo, não é o combinado, né? Então, Jesus é o tipo de amigo, gente. Se você ler as escrituras, você vai ver que Jesus, ele falava a verdade e ele falava palavras duras. Ele falava, sabe, Jesus tinha a língua afiada. Quando alguém enquadrava ele querendo fazer uma armadilha para ele, Jesus, ele sabia se esquivar, sair das situações, mas ele não tinha papas na língua, como tinha que falar. Ele já, sabe, era igual Tramontina, corte rápido, né? Jesus era assim. E Jesus, a gente cantou que era o quê? Nosso amigo. Não Só existe que- nada melhor do que ser amigo de Deus. Então Jesus, ele é esse amigo que muitas vezes vai falar, mesmo que fira a gente, porque faz parte do processo a dor, para a gente poder alcançar a cura. Porém, olha que interessante, quer ver um exemplo prático do Provérbios 27, verso 6 que a gente leu? Sim. Na minha versão, olha só o que diz. Leais são as feridas, feitas pelo que ama. E aqui a gente entende que Jesus é essa pessoa, que quando precisa, nos repreende. Porque lá em Hebreus, diz assim, que Deus corrige a quem ama e recebe como filho todo aquele que o aceita, né? Porque se Deus não te visse como filho, ele não te corrigiria, né? Eu até separei aqui o versículo, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então às vezes a gente acha que o açoite ele é uma coisa ruim, só que faz parte da vida, faz parte pra gente crescer, ser melhor. Peraí, Então olha só, Jesus é esse tipo de amigo que ele não tinha medo de falar o que era necessário. Aí qual que é o resto do versículo? Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Se Jesus é aquele que fere quando necessário para cuidar de suas ovelhas, sabe um exemplo prático de quem beijou e enganou? Judas. Judas, no dia que ele traiu Jesus, ele fez isso através de um beijo. E se você não sabe, na cultura lá árabe, judaica, é comum, tá? Beijo no rosto, entre homens, não tem nada de segundo sentido. Isso é cultural. Então, quando
Judas traz Jesus para mostrar quem já era Jesus. Ele vai lá e dá um beijo, que era normal da cultura deles, para indicar para os guardas que aquele era Jesus e eles levaram presos. Então olha só, os beijos do inimigo são enganosos. E Judas é o nosso exemplo disso. Porque quando ele traiu Jesus, ele o beijou. Então olha só, amizades verdadeiras não só têm coragem para nos mostrar a verdade, mesmo que isso fira a gente, mas uma amizade verdadeira tem uma outra coisa importante, sabe o que é? Que ela se fere por nós também. Alguém que é seu amigo, às vezes vai colocar a mão no fogo por você. Você colocaria a mão no fogo por alguém aqui? Você se sacrificaria por alguém aqui? E o que isso quer dizer? O amor verdadeiro faz com que você gaste o seu tempo. A gente está falando de se sacrificar, mas não precisa ser literalmente. Mas talvez você demonstre isso para o seu amigo investindo tempo com ele. Sabe? 1 hora, 2 horas, Isso 3 aconteceu horas. ontem. Então, isso é amizade. Quando você Anteontem, na verdade. investe tempo. Um amigo verdadeiro, ele às vezes gasta os seus recursos, sejam eles materiais, né? O financeiro pelo outro amigo. Eu já fiz muito isso, eu faço, na verdade. Quantos lanches vocês já comeram? Eu paguei. Uns 10. E eu nunca cobrei, né? Mas, Tô pensando em começar a cobrar, hein? Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho vocês como amigos. Porque eu amo vocês. Então, assim, um amigo verdadeiro, ele investe seu tempo. Ele investe seus recursos quando necessário. Mas muitas vezes o amigo, ele às vezes se coloca em situações, às vezes, de risco ou em situações inconvenientes pelo outro. Sabe? Quando alguém faz algo por você, não precisava, mas a pessoa fez. Quer ver um exemplo? Eu vou usar um exemplo aqui dessa mesa, o João, se me permitir. Teve um dia que ele ficou doente, né, e precisou ir na UPA. Aí como que você fez? De Uber? De Uber. Mas quem abençoou você? Você sabe quem foi? Uhum. Joel. Joel e Paulo. Eu Então, não, né? olha só. posso né? comprar Mas olha só, mas outra... por conta da amizade de vocês, a sua mãe abençoou o João. E aí depois eu fui lá, né? Passei lá o processo lá. Isso aqui com medo de agulha, ixi, contei, João. Nossa. Nossa, 14 anos, até eu que tenho 12. Mas olha só, Tem 12 anos? é isso que um amigo, Não, tem 14. alguém que ama faz. A gente gasta É tempo. verdade, eu tenho. Nem se a gente tiver que levar o colega no hospital, né? A gente vai fazer. E lógico que é possível. Se você tem possibilidade de ajudar, você vai lá e faz. Pode falar, Luana. Que ontem Cadê? tava jogando Fortnite com um amigo meu. Eu tinha morrido. O meu cartão de reviver, Ele pegou tava. todo o seu loot. Não, meu cartão de reviver, ele tava na zona de perigo. Uhum. Fumaça venenosa. Ele foi no meio da partida, entrou na zona, pegou meu cartão, saiu dela, me reviveu. Daí, me reviveu. Aí ganhou a partida. Não. Ó, por isso que nós não ganhamos, por isso. Mas olha que interessante. Mano, mas isso acontece em qualquer partida. Mas é um jogo, mas olha só. Aí a gente vê um amigo que abriu mão de algo pelo outro. E aí, esses dias eu ouvi um vídeo no YouTube, no Shorts, do Cristiano Ronaldo. Alguém conhece o Cristiano Ronaldo aí? Ninguém Acho que não conhece? tem ninguém que eu não conheça, né? O Cristiano Ronaldo, ele, Jamais. Cristiano Ronaldo, ele contou numa entrevista, É. quando ele era pequeno, devia ser ter a idade de vocês aqui, faixa de idade. Ele tava na base do Sport, né, que é o time lá de Portugal. E aí o pessoal chegou pra ele e falou assim, ó, seguinte, hoje tem partida, quem fizer mais gol vai subir pro time profissional. Ele e o amigo dele, acho que é Albert, o nome dele, Einstein. eles estavam no mesmo time, presta atenção. Tá? E aí, durante a partida, o Cristiano Ronaldo fez um gol e o amigo dele fez um gol também de cabeça. Quem fizesse mais gol ia pro time titular, profissional. E aí, quando o amigo dele estava de frente pro gol, em vez dele fazer o gol, ele tocou pro Cristiano Ronaldo, ele fez o gol. Ou seja, ele abriu mão da oportunidade dele pro Cristiano Ronaldo, que a gente conhece a carreira hoje. E aí ele perguntou, cara, mas por que você fez isso? Ele falou assim, ó, porque você é melhor do que eu. Então, ou seja, não teve inveja e ele amou a ponto de abrir mão pelo Cristiano Ronaldo, pelo amigo dele.
E a repórter que estava fazendo a matéria com ele falou assim, mas se você... Aí depois ele desistiu do ser profissional, logo depois ele desistiu, né, do futebol. Quem? O Albert. amigo do Cristiano Ronaldo. Aí perguntaram, mas se você desistiu, como que você tem essa casa, essa mansão, esse carro? Ele falou assim, Cristiano Ronaldo. Hã? Cristiano Ronaldo, por gratidão, ele retribuiu, ele abriu mão de uma oportunidade de ser um jogador profissional, para que o Cristiano Ronaldo se tornasse o que a gente já conhece dele como jogador, como pessoa. E a questão é, quantos amigos na vida será que a gente encontraria disposto a fazer isso? Talvez a gente encontre alguns, porém, talvez você ache até que você está disposto a se sacrificar pelo seu amigo, no sentido de, vamos supor, Deus me livre, né? Mas alguém sofreu um acidente aqui, precisa de doar sangue, e você tem compatibilidade. Talvez você fale assim, não, eu vou lá e dou o sangue para aquele amigo. Se alguém aqui talvez precisar de um transplante de fígado ou algo do tipo, você faria? Tá pega aí já. Se alguém precisasse de um transplante de olhos, alguém que não vê, você faria? Algumas Aí pessoas vão já- falar assim, Talvez. Depende da pessoa. de um olho eu faria. De um olho sim. Mas pô, você perder a visão, Chama cara. dois amigos, né? Cada um faz transplante de um olho e pronto, né? Não, porque tipo, O olho é você- diferente. Você perder a visão, cara, você não sabe onde você tá, você não sabe o que tá acontecendo, você não pode jogar, Imagina o você não cego. pode. Então, Hã? você não pode jogar, cara. Jogar Imagina você não cego. pode. Imagina cego. Então olha só, gente, ó, vamos voltar aqui. Muitas pessoas talvez falariam que faria isso, né? Mas você daria a sua vida? Você daria o seu coração? Falasse assim, ó, o João tá internado, precisa de um transplante de coração. Você falaria assim, ó, tá aqui o meu. Aí ia colocar meu coração no Pegar coração assim, do João. furar assim, colocar na mesa. Colocar assim, pegar, aí imagina só, o João recebendo o meu coração, aí ele já ia o quê? Pastor. Sair sapateando, Sai aí já ia pastor tocando já. bateria, tocando baixo, guitarra e pregando. É, Isso acontece? acontece. Já acontece mesmo. A pessoa às vezes ela ganha, tipo, tem algumas habilidades, aptidões que o dono antigo do coração tinha. É uma coisa Ô, louco. doida, viu? Mas é muito Quer interessante. dizer, se Não era só do tiver- cérebro, não? Então, esse aí já é um mistério. Cérebro? É o coração Como é que bom faz da um outra transplante pessoa. de cérebro? Não pode ainda, Não né? tem. Não tem como ainda. Então, Ai. olha só. Oxi. Gente, voltando aqui. Poucos dariam a vida por um amigo. De falar assim, ó, né? Se você tivesse que deixar de viver para que o outro pudesse seguir a vida dele, a gente não faria. Mas Jesus fez isso por nós. Ele deu a vida dele por mim e por você. Cara, aquela coroa, quem assistiu o filme Paixão de Cristo, aquela coroa de espinhos era sua. Aqueles chicotes ali, ó, nas costas, era nosso. E a gente não recebeu, porque Jesus tomou o nosso lugar. Jesus é o amigo que, quando necessário, fere a gente, para falar a verdade, mas ele também é o amigo que tomou as nossas feridas por nós. Era para nós estarmos feridos, talvez nem tá aqui hoje, mas Jesus pegou tudo para ele. Jesus, ele recebeu o castigo que era meu e seu para te salvar, para me salvar. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir um dia a Paixão de Cristo. Jesus, ele tomou essa vida para ele. Ele abriu mão do poder dele. Ele era Deus, estava lá em cima, ó. Não tinha problema nenhum. Ele veio aqui para ter os problemas que nós temos também. Então, mas agora você pode ser amigo de Deus novamente por causa de Jesus. Sabe aquele bate-papo que Adão tinha com Deus no jardim? Não. Lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, todo dia, final da tarde, Deus ia no jardim, dava uma olhada com aquelas coisas e batia um papo com Adão. Aí quando o pecado entrou no mundo, acabou esse bate-papo. Porque agora Adão era pecador. Deus santo. Se eles entrassem em contato um com o outro, Adão morreria na hora. Certo. Então, aquele relação de amizade entre Deus e o homem tinha acabado. Mas aquele bate-papo que Adão tinha com Deus no jardim, você tem agora, em nome de Jesus. Porque você pode orar e Deus te ouvir de qualquer lugar. Jesus, ele restabeleceu a conexão que você tinha com o Pai, com o Criador. E agora você continua tendo, quando você faz uma oração, e quando você diz no final da oração, em nome de Jesus, amém.
aí Deus ele ouve a sua oração, porque existe uma ponte que é Cristo. Mas para isso ele precisa que você reconheça algumas coisas. Primeiro de tudo, ele precisa que você reconheça que você não é um amigo tão bom. Deus é um amigo muito bom pra gente, mas será que a gente está sendo um bom amigo para as pessoas e para ele? A gente tem que reconhecer que nós não somos bons amigos. Não, pelo contrário, às vezes a gente é inimigo de Deus. Segundo, você não é um filho tão bom. Você, como criatura de Deus, ele te criou, te escolheu. Você às vezes é desobediente. Você às vezes é desobediente com seus pais na terra. E quando você é desobediente com seus pais na terra, você está sendo desobediente com Deus. Porque só honra ao pai quem honra a Deus. Só honra a Deus quem honra o pai e a mãe. Então, a gente tem que reconhecer que a gente não está sendo bons filhos também. E você tem que entender que você precisa dele para que algo bom saia de você. Se você não tiver Jesus, nada de bom pode sair do seu coração. Você pode ver as pessoas aí fazendo doação, né, que dizem que não são cristãs, mas elas não têm o mais importante: amizade com Deus. Porque Paulo vai falar, ainda que você dê o seu corpo em sacrifício por alguém, ainda que você doe todo o seu dinheiro, se você não tiver amor, de nada valerá. Se você não tiver esse relacionamento com Jesus, não vale nada. Então você tem que reconhecer essas duas coisas. Você não é bom, você não é um bom amigo, você não é um bom filho, e você precisa dele para ser bom. Você quer aceitar Jesus como Senhor? Você quer aceitar Jesus como Salvador? Sim. Você quer aceitar Jesus como amigo? Uhum. Mas aí que tá, você não pode ser amigo de Deus se você não aceitar que ele é Senhor e Salvador antes. Se você não reconhecer esses dois princípios antes, você não pode ser amigo dele. Porque só é amigo de Deus aquele que reconhece Deus como Senhor. Sabe o que significa isso? Significa você reconhecer que Deus é a autoridade máxima, que ele merece respeito. Ele é seu amigo, mas você não vai falar de qualquer jeito com ele. Você não vai se vestir de qualquer jeito com ele. Você não vai viver de qualquer jeito com ele. Porque você entende que ele é Senhor. E então, quando ele é seu Senhor, ele se torna seu Salvador. E aí, quando ele se torna seu Salvador, aí ele se torna seu amigo. Tá vendo como tudo está interligado? Então, que Deus nos abençoe. Se você quer reatar, fazer um pedido para Deus, para que ele te mostre, para que ele seja seu Senhor, seu Salvador, para então ser seu amigo, você tem oportunidade hoje. Amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Às vezes a gente vem na igreja, a gente ouve uma palavra tremenda e a gente saiu mesmo. A gente ouve, Deus dá oportunidades pra gente, e a gente, desperdiça. Mas não é porque a palavra não foi boa, porque o louvor não foi bom, porque não tinha comida que a gente queria aqui. É porque o nosso coração é que é ruim. E precisa Deus trabalhar e amolecer esse coração de pedra, sabe? Colocar um coração de carne no lugar. Então, se você quer aceitar a Jesus, eu te convido a fechar seus olhos. Você vai orar individualmente, pedindo para o Senhor: Senhor, seja o meu amigo, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Me ajude a ser um amigo melhor e um filho melhor. Porque só quem segue os mandamentos, aquilo que Deus tem, é que agrada a Deus. E a gente erra, mas a gente tem o perdão dele também. Ele nos perdoa, mesmo quando a gente pisa na bola, mesmo quando a gente pensa coisas más, faz coisas más. Deus, ele sabe do seu coração e do meu. Ele tem uma oportunidade, sabe? Semana que vem a gente vai estar no acampamento. Vocês vão ouvir mais de Deus dias seguidos ali. Deus vai falar com cada um aqui de uma forma individual. Eu quero que você não deixe só acampamento para você se conectar com Deus, mas eu queria que você hoje se conectasse com Ele, para você então ter uma resposta naquele acampamento. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor é paciente conosco, mesmo quando a gente não merece, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou seu Filho, o melhor amigo que nós poderíamos ter, Pai. O amigo que não tem medo de falar a verdade para nós, independente de nos ferir. O amigo que não tem medo de se ferir também, e se feriu naquela cruz, e até perdeu a vida, Pai, por nós, por amor ao mundo, Pai, e a todos que estão nele. Mas ele ressuscitou, Pai,
e hoje vive e está reinando junto com o Senhor à sua destra. Nós queremos, Pai, oferecer as nossas vidas nesse dia de programação. Que o Senhor venha renovar o coração de cada um aqui, Pai. Que a palavra, algo da palavra que fique no coração nosso quando a gente voltar para casa e quando a gente vier para a igreja amanhã, Senhor. Não nos deixe sair daqui os mesmos que entraram, Senhor. Nos faz sair daqui diferentes. Agora no momento de lazer, agora nos jogos, Pai. Nos ajude a ser diferentes, Pai. Senhor, se alguém aqui está aceitando ao Senhor como Deus, como Salvador e como amigo, Pai, esteja ao lado dessa pessoa. Esteja dando forças para que ela mude de atitudes, mude de mente, Pai, para que então possa viver uma nova vida. Em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Amém.